E estes aumentos levam naturalmente os portugueses a fazer escolhas e estão também a afastar os clientes dos restaurantes. Segundo dados da Associação da Hotelaria e Restauração, por dia, entre outubro e dezembro do ano passado, fecharam em média 14 restaurantes. E está connosco na Manhã 5 Notícias a secretária-geral da Aresp, Ana Jacinto. Ana, muito bom dia, obrigado pela sua presença. É um número impressionante, 14 restaurantes que fecharam entre outubro e dezembro. Há aqui um aumento do preço para os consumidores, que também é transversal para os empresários, que acabam também por aumentar aqui o preço das refeições. E é aqui isto que está a afastar os clientes dos restaurantes. Bom, provavelmente. Antes de mais, bom dia e obrigada pelo convite. De facto, o INE divulgou dados recentemente e o que nos diz é que no quarto trimestre, portanto, como disse, outubro a dezembro, nós temos cerca de 1.281 estabelecimentos de restauração e similares fechados. Fazendo as contas, temos cerca de 14 estabelecimentos a fechar por dia. E isto são dados oficiais, porque, como sabemos, no nosso setor, os estabelecimentos de restauração e similares fecham silenciosamente e, portanto, nós nem damos conta que os estabelecimentos estão fechados. Portanto, estimamos que o número seja maior. E isto acontece... Outro dado importante também é que desde 2016 não tínhamos saldo negativo. Isto é, entre os estabelecimentos que abrem e aqueles que fecham, neste momento são mais aqueles que fecham do que aqueles que abrem. Há aqui alguma zona mais afetada, alguma zona do país? Não, são mais aqueles que dependem do mercado interno do que aqueles que dependem do mercado externo. Isso nós sabemos. Agora, isto obviamente que é muito resultado da pressão inflacionista. Nós temos um índice de preços ao consumidor que de facto está a baixar ligeiramente, mas se olharmos para os produtos alimentares, que é a matéria-prima essencial para os estabelecimentos de restauração, nós temos uma inflação, agora em fevereiro, de 21,5%. Se olharmos para a inflação dos restaurantes, nós temos uma inflação de 10,4%. Significa que nós não estamos a transferir o custo real para o consumidor, porque senão perdemos clientes. E, portanto, estamos a incorporar estes custos. Depois de uma pandemia, 2 anos, estas empresas muito frágeis, microempresas, é óbvio que o resultado está a ser este, não é? Portanto, nós não estamos a conseguir aguentar esta pressão toda, porque também não temos medidas... Precisamente no que diz respeito às medidas, a Ana Jacinto tem falado muito de que o Governo terá de fazer alguma coisa, que não pode passar apenas pelas linhas de crédito, mas também relativamente a uma redução do IVA. E diz que não há essa redução devido a uma opção apenas política do Governo. Sim, nós temos insistido há muito, porque este cenário, a Aresp já alertava quando acabou a época alta. Portanto, desde a época alta que nós estamos a dizer que este cenário iria acontecer, porque o aumento da energia, a pressão inflacionista já se sentia e, portanto, nós estimávamos que no final da época alta isto iria acontecer. E, portanto, andamos a insistir muito em diálogo construtivo, sempre com o Governo, no sentido de diminuirmos a taxa dos serviços de alimentação e bebidas para a taxa reduzida, nem que fosse temporariamente. A nossa proposta seria 1 ano. Para quê? Para automaticamente os estabelecimentos de restauração e bebidas terem tesouraria, que é aquilo que não têm. E, portanto, é uma medida que preconizamos e pedimos e solicitamos há muito tempo ao Governo, que não aparece, mas há mais medidas. Porque estes estabelecimentos não podem passar apenas por sobreviver ao contar apenas com a época alta. Claro, mas há mais medidas, porque nós temos pedido também ao Governo que baixe a carga fiscal, sobretudo sobre o rendimento do trabalho. Como sabemos, existe uma escassez muito grande de trabalhadores neste setor. Nós temos feito um esforço muito grande para aumentar salários, como sabemos, e há uma carga fiscal em cima destes salários muito grande que podia ser compensada, digamos assim, que podia ser ajudada pelo Governo e que não tem acontecido. Mas deixa-me dizer uma coisa também que é importante, porque ontem saíram dados do INE relativamente às dormidas, aos hóspedes e aos proveitos no alojamento. E nós continuamos a crescer. E isto é importante dizer. Só que, no caso do alojamento, nós em janeiro tivemos uma inflação de 20,5%. Portanto, no alojamento foi mais fácil transferir o custo da inflação no cliente final. Porquê? Porque há uma expressão muito maior do mercado internacional, não é? Há
poderá aqui haver uma grande ajuda do Governo relativamente às políticas fiscais. Isso poderia, de certo modo, ajudar a hotelaria? Sem dúvida, sem dúvida. Especialmente esta restauração que não está tão dependente do mercado internacional, que está mais dependente do mercado interno e, como sabemos, o nosso mercado interno também está a sentir dificuldades. Vimos todos os dias as dificuldades que estão a ter também com a sua vida, para pagar as suas compras nos supermercados e, portanto, acabam por se desviar da restauração e era muito importante que o Governo olhasse para este segmento e tomasse medidas. E é isso que nós temos vindo a fazer, a insistir em diálogo construtivo com o Governo e vamos continuar a fazer. Ana Jacinto, muito obrigado pela sua presença aqui na Manhã 5 Notícias. Um bom dia.